Vamos dar continuidade à segunda parte, tá? Nós vamos falar agora sobre as bem-aventuranças, sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele não está só no capítulo 5, quando fala das bem-aventuranças. Ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7, o versículo 29, que o Senhor Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças, que é o Sermão do Monte, tá? Vamos lá. Eu dividi assim, Mateus, de 1 a 12, do versículo 1 ao versículo 12, ele vai falar sobre as bem-aventuranças. Ele vai dizer assim, ó, no versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que o Senhor Jesus quer nos ensinar aqui através do Sermão do Monte, seus ensinamentos, tá? Nós entramos na parte dos ensinamentos de Jesus. As bem-aventuranças quer dizer a felicidade. Bem-aventurado quer dizer feliz. Então, aqui está para nós os ensinamentos da felicidade. Então, quando ele diz, olha só, do versículo 1 ao 12, ele vai falar sobre felicidade, tá? Porque ele vai falar bem-aventurado. Bom, retidão e felicidade, do versículo 1 ao 12, tá? Quando ele fala bem-aventurado os humildes de espírito, esses humildes aqui não quer dizer pobreza, porque se fosse assim, quantos empresários, quantas pessoas que têm a situação financeira boa, então eles não entrariam no reino dos céus? Claro que entrariam, porque tudo vem do coração. Você pode ter dinheiro e não ter o seu coração no seu dinheiro, ser humilde. A pessoa humilde de espírito é aquela pessoa que não é soberba. Ela não faz do seu dinheiro a sua soberba. Você sabia que existe muito pobre soberbo? Então, nós vemos aqui que essa humildade, como nós vemos muitas religiões aí, que a pessoa faz voto de pobreza, vende tudo, vai viver na maior miséria, achando que está servindo a Deus, não é isso que o Senhor está querendo dizer aqui. Os humildes de espírito são aqueles que têm o coração aquebrantado, são aquelas pessoas que não são soberbas, são aquelas pessoas que reconhecem a sua miséria, elas reconhecem a sua insignificância diante de Deus, ela reconhece que ela não é nada sem Deus, que o dinheiro dela não transforma ela, que o dinheiro dela não faz nada por ela. Tá? A única coisa que dá é vida regalada, vida boa, mas o reino dos céus, a humildade que o Senhor está se referindo, é você se reconhecer como aquele publicano que batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, sabe? Aquele que reconhece o seu pecado, reconhece que não merece nada de Deus, tá? Que tudo é graça do Senhor, tudo é misericórdia dele. Então, essas pessoas, o Senhor diz que são felizes, porque delas é o reino dos céus. Ele continua dizendo, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse choro aqui também não é choro, tá? Porque, bem-aventurados os que sofrem. Eu estou chorando porque eu estou sofrendo. Então, eu preciso sofrer, eu preciso chorar para que o reino dos céus eu seja feliz? Não. Os que choram, os que choram pelos seus pecados. Aqueles que têm profunda amargura quando peca, mas aquele pecado mesmo cai, às vezes você cai num erro, você cai num pecado, você chora por aquilo, você se arrepende, você, sabe, você chora pelo pecado da humanidade, sabe, você olha as coisas na televisão, no dia a dia, e você não se regozija com aquilo, você, quando um ímpio, quando uma pessoa morre, às vezes acidentada, ou esses bandidos mesmo, né, que são mortos, nós temos que ter no nosso coração aquele sentimento, nossa, o diabo ceifou mais uma alma, sabe, essa alma poderia ser de Deus. Então, esses que choram, realmente os que choram pelos seus pecados e pelo pecado da humanidade. Ele continua dizendo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, né, aqueles que realmente têm fome da justiça de Deus, né? Bem-aventurados misericordiosos,
aquele que exerce misericórdia para com os outros. Bem-aventurados pacificadores, tá? Porque serão chamados filhos de Deus. O que é uma pessoa pacificadora? É aquela que aonde ela chega, ao invés dela levar contenda, ao invés dela levar briga, ela suscitar discórdia, ela leva paz, tá? Ela leva tranquilidade, ela é uma pacificadora. Onde ela chega, ela consegue pacificar a situação. Bem-aventurados perseguidos, né, por causa da justiça. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguiram e mentindo disserem todo mal contra vós. Isso tudo aqui, o Senhor está dizendo, felizes são vocês quando são perseguidos por causa do Evangelho. Aquela pessoinha que te persegue porque você não faz aquilo que ela gostaria que você fizesse. Então Deus está falando para você assim, ó, você é feliz por isso, né? Porque regozijai-vos, alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, nós vimos que do capítulo 1 ao versículo 12, versículo 1 ao 12, ele fala sobre retidão. Você vê que é toda uma conduta, né, para nós. Versículo 13 ao 16, você vai ver a retidão, mas junto com o discipulado. Aquilo que você precisa fazer, ele vai dizer, ó, que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, né? Ele fala que não veio revogar a lei. Não, até o versículo 16. Então é o discipulado que mostra que você é luz aonde você chega, tá? E que você é o sal da terra, você dá sabor, faz toda a diferença aonde você chega. Do versículo 17 ao 20 vai falar sobre as escrituras. Então ele vai falar aqui, ó, que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir a lei. Ele fala sobre as escrituras. Do versículo 21 ao 48, ele vai falar sobre a moralidade. Do 21 ao 46 ao 48, ele vai falar sobre a moralidade, que ele vai falar do adultério, dos juramentos, da vingança que não cabe a nós, do amor ao próximo, né? Ele vai falar sobre moralidade. Já no capítulo 6, do versículo 1 ao 18, ele vai falar sobre as práticas religiosas, tá? Como dar esmolas, o dever de orar. Ele vai ensinar a oração dominical, que isso aqui não é uma oração para se repetir. Ele, nessa oração, ele nos ensina, tá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Ele nos mostra que essa é uma oração que começa, a nossa oração tem que começar com louvor, né? Com reconhecimento da grandeza de Deus. Então, o Pai Nosso, essa oração dominical, não é para que a gente pegue e fale, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Não, ele aqui está nos ensinando cada passo da oração, que é com louvor, que é com um pedido de perdão, que é a intercessão, quando a gente começa a orar pelas pessoas. E do versículo 19 ao 34 do capítulo 6, ele vai falar sobre as coisas materiais, ele vai falar sobre ansiedade, para que a gente não seja ansioso pelo que há vez de comer e beber e se vestir. Ele vai falar também, já no capítulo 7, do versículo 1 ao 12, sobre a retidão e as relações humanas. Ele vai falar que a gente não deve julgar, né, que a gente não deve dar o que é santo aos cães. Isso aí é uma outra coisa que com calma eu vou explicar para vocês. Ele vai nos ensinar a orar, ele vai nos alertar sobre os falsos profetas, tudo a parte de relações humanas, relação entre nós e o nosso próximo, tá? No capítulo 7, não, peraí gente, eu estou confundindo. No capítulo 7, do 1 ao 12, tá? Ele vai falar sobre as relações humanas, tá? E no capítulo 7, do 13 até o versículo 29, que é o fim, ele vai falar sobre salvação. Ele vai falar sobre os falsos profetas, os dois fundamentos, as duas estradas,
a que é larga conduz à perdição, a que é estreita conduz à vida eterna. E no versículo 28 e 29, ele encerra quando ele diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas, eles eram o quê? Os copiadores. E eles ensinavam a palavra, só que eles ensinavam apenas a letra. Eles não ensinavam a essência do amor, eles não ensinavam a essência da palavra, simplesmente eles ensinavam a teologia, não é verdade? E Jesus não, ele ensinava com autoridade, porque ele era a autoridade. E ele ensinava, essa autoridade era movida de amor, né? Era o amor ao próximo que ele nos ensinava. Tá? E aqui ele encerra o Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte é onde traz alegria e felicidade para nós. Então, o que é uma parábola e por que Jesus falava em parábolas? Tá? As parábolas é uma história, como eu já falei para vocês, né? Nós já estudamos até muito bem as parábolas do reino, tá? E o que é uma parábola e por que Jesus falava em parábolas, nós já falamos também. Isso aqui repetiu, né? Agora voltou. Peraí, gente, eu tô aqui meio perdidinha no computador. Aqui. Então, aqui nós terminamos, então, aqui. Só que o livro de Mateus ainda não terminou, tá? Nós já ainda vamos falar um pouco sobre o livro de Mateus. Mas aí eu vou falar para vocês lá no capítulo 24. Todas as coisas restantes aqui do livro de Mateus, nós vamos estudar também no livro de Lucas e no livro de Marcos, tá? Então, nos capítulos restantes, que vai falar sobre os milagres de Jesus, que vai falar sobre os fins do tempo, sobre também a passagem dele, o batismo dele, a passagem dele pelo deserto, eu separei para falar nos outros evangelhos, porque como os evangelhos são sinóticos, eles vão repetindo, né, as passagens. Então, eu prefiro falar sobre a passagem do deserto, né, onde Jesus foi tentado, no evangelho de Lucas. Porque Lucas vai falar sobre a humanidade de Jesus, então nós precisamos entender o que Jesus passou no deserto. Tá? Então, todos os restantes do capítulo de Mateus, nós vamos falar em outros evangelhos. Tá? Eu foquei mais aqui, tá? Em que diz respeito ao reino, mesmo porque através assim online, não tenho como dar 1h30 de aula. Eu tenho que dar um tempinho muito curto de aula para vocês. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, isso aqui é apenas para a gente não ficar parado muito tempo, apenas para a gente ficar focado, ficar ligado nas coisas de Deus, em algumas coisas, né, dos evangelhos. Mas com certeza eu creio que Deus vai nos dar a oportunidade de ter essas aulas presencialmente. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu quero dizer assim para vocês, o que vocês não entenderam do que eu falei, vai no meu particular, não tenham vergonha de me perguntar, porque mesmo que eu não saiba, porque eu não sei tudo, eu vou procurar saber para trazer a resposta para vocês, tá bom? Então aqui a gente encerra esse livro, tá? No livro de Mateus, ok? Os restantes nós vamos falar em outros evangelhos. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, bom estudo. Não deixem, antes de vocês pegarem a Bíblia, orarem, acompanhar esse estudo direitinho. Eu vou mandar os slides para vocês. Então, assim que vocês vão slide por slide, ouvindo a pregação, né? A pregação não, o estudo, e indo na Bíblia procurando. E não deixem de orar antes, para que Deus abençoe vocês, abra o entendimento e dê a vocês sabedoria, tá bom? Ficam com Deus, Deus abençoe.